Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há quase 4 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre e nesta segunda-feira nós vamos receber o jovem Leonardo Melo, ou Léo Melo para os mais íntimos, filho do saudoso Flaviano Melo, que foi governador, prefeito, senador, deputado federal por vários mandatos. Ele também integra a direção regional do MDB. Muito provavelmente será candidato a deputado federal, claro, pelo partido. Vamos saber do Léo no programa de hoje. Afinal, o MDB vai lançar a candidatura própria, como fez nas eleições municipais? Vai apoiar o partido do governador, Gladys Cameli, ou apoiar uma candidatura de partidos ligados à esquerda? Tudo isso e muito mais nós vamos saber também como vai, então, esse processo de formação das chapas, tanto para deputado federal, deputado estadual, e também a questão do Senado. Seja bem-vindo, Léo. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Antônio Muniz, ao Narciso Mendes, ao Osmir Lima, que dizer para vocês que é uma responsabilidade muito grande. Isso, para mim, é um sonho, que sempre via o papai aqui sentado, debatendo com vocês e eu poder me expressar. Muito obrigado. Aliás, foi aqui o último programa dele de TV. Eu acho. A última entrevista. Foi. Não, acho que foi a do Luciano Tavares. Não, mas aí não é programa de TV. Certo. É um blog. Foi aqui. De TV foi aqui. Perdão, E nem ele nós sabíamos, né? É. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Boa Mendes. noite, Muniz. Nós vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também você do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Lembrando que o programa também, se você perder hoje, não tem problema, porque você pode conferir a reprise amanhã pela manhã, ok? E vai ficar disponível sempre no nosso portal na internet e também no nosso canal no YouTube. TV Rio Branco 8.1. Doutor Narciso Mendes, pelo sistema de rodízio, cabe do senhor agora começar a série de entrevistas ao nosso convidado de hoje, o Léo Melo. Leonardo, diz que muitos brasileiros estão buscando abrigo em outros países. Você, presentemente, está residindo no Canadá. No meu entendimento, um dos países melhores organizados do mundo, quer industrialmente, quer na distribuição de riqueza, etc, etc. Mas, de vez em quando, ou quase sempre, nos grandes acontecimentos políticos do seu partido, você se desloca para o nosso Estado para defender o partido que sempre foi do seu pai. Uma honra, destaque-se a ele. Ele nunca foi um nômade partidário. A exemplo de todos os outros que aqui existem. Já trocaram de partido 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Você estará à altura de responder pelo legado político do seu pai, quer seja político ou administrativamente? Narciso, muito obrigado por essa pergunta, que isso é uma coisa que eu penso dia e noite. E o que eu posso te dizer é, todos os acontecimentos, eu nos últimos, desde a passagem do papai até hoje, todas as vezes eu vim, em 8 meses eu vim 4 vezes aqui, eu estou tentando me deslocar para ficar aqui, para poder cuidar desse legado de perto. É muita responsabilidade, só que eu não estou sozinho. Eu tenho do lado um time que são pessoas que zelam e que aprenderam a ter amor, carinho pelo papai. Só tem um porém. Você disse que era o partido do papai. Não. O MDB era um partido que o papai fazia,
que fazia parte, é um partido que o papai faz parte, é uma coisa que são vários pensamentos juntos, são várias pessoas através do mesmo fim. Então, essa responsabilidade é toda compartilhada. A orientação, o amor, o carinho, a direção e, o mais importante, o que o time decidir, a gente tem que estar junto. E esse partido vem desde seu avô, né? O seu pai herdou. Viu, Léo? Mas eu acho que o doutor Narciso quis falar o seguinte, quando ele falou a expressão é que ele nunca mudou de partido e também se referindo à questão da vida orgânica que ele sempre teve, né? Ah, sim. Olha, vamos lá. Essa história de você ficar mudando de partido político, as pessoas não entendem, o jovem, principalmente, ele não consegue entender. É igual um time de futebol, tá certo? Não é porque o seu time está ruim ou que o seu time é bom. O que está acontecendo hoje em dia? O seu time é muito bom, tem um cara que faz muito gol lá, aí o cara vai para um outro time, um time pereba, para poder ter um mandato. Isso é a política do poder pelo poder. Tá certo. Essas coisas têm que parar, gente. Boa comparação. Entendeu? Na minha visão, essas coisas têm que parar. Eu fui criado assim, e te digo mais, Osmi, que você falou que do meu avô, Raimundo Melo, para você ter ideia, o Oscar Passos, que fundou o embrião que foi o MDB, que era o PTB, ele foi proibido de ficar aqui no Estado, porque só tinha um hotel Chuí e o governo central não deixou. Quem hospedou ele foi o meu avô, Flávio, que é o fundador da OAB do Acre, um dos fundadores, que é a primeira, inclusive, do Brasil. Ou seja, a história de luta, a história de dar liberdade às pessoas, essa história de poder pelo poder, isso precisa acabar, porque isso gera o extremismo, e o extremismo não é bom para ninguém. Aqui nós passaríamos um dia todo falando sobre o que foi PTB e PSD, né? Mas eu queria fazer uma pergunta objetiva. Nesta eleição de 2026, você será candidato a quê? Pretende ser candidato a quê? E eu vou responder objetivamente, que é quando a gente pensa em partido, quando a gente pensa o que é melhor para aquele time que você está jogando. E quem vai decidir não vai ser eu, não, porque quem sou eu para decidir? Quem vai decidir é o partido. Então, de porteiro do MDB, se precisar, eu estou lá. Presidente da República, eu estou lá. O que eles decidirem, a gente tem que caminhar junto. E só, Narciso, para complementar essa pergunta que eu fiz, você não acha que o PMDB hoje, o MDB, né? O MDB hoje, ele não tem uma certa dificuldade em montar quadros, não tanto para estadual, mas principalmente para federal? Porque na última eleição, o partido tinha bons quadros. Tinha teu pai, candidato à reeleição, tinha a Jéssica Salles, tinha o Rocha, que era... E, no entanto, não conseguiram fazer quociente eleitoral, né? Você não acha que hoje o partido não carece de quadros, já que não pode fazer coligação, que no passado era mais fácil com coligação? Ou você acha que vocês têm nome suficiente para montar uma boa chapa de deputado federal? Olha, vamos lá. Osmi, deixa eu te fazer uma pergunta que você entende muito mais de política do que eu. Uma chapa de deputado federal, eu acho que a do MDB tem uma das melhores. Se você pensar, é claro que isso vai ser decidido dentro do partido. Agora, vamos lá. Marcos Alexandre, Jéssica Salles, o Heber Machado, que é vereador aqui os 3 vereadores da capital, o Heber Machado, o Fábio Araújo e o Neném Almeida. A Leila Galvão, lá em Brasileia. O Chicão da distribuidora, lá em Rodrigues Alves. São 7 candidatos de muito peso. Mas pelo menos tem 2 ou 3 aí que serão candidatos a deputado estadual. Isso é que o MDB precisa conversar entre linhas e decidir o que é melhor para o partido. Por quê? Porque são nomes... Eu só estou fazendo um exercício de imaginação. Porque eu cansei de ouvir o MDB não tem chapa. Como não? O Marcos Alexandre, um cara íntegro,
cara que, poxa, ganhar a eleição dele em Rio Branco à base do medo, igual a Jéssica Salles, à base do medo das pessoas, uma mulher linda, trabalhadora, uma guerreira. E essa turma, se você bota o 15 no peito, você vai para a rua, você vai de graça. Porque agora também se institucionalizou que tem que se ter muito dinheiro para a campanha, tem que se ter trabalho, tem que se ter... Você tem que mexer, você precisa amar alguma coisa. Quando você ama alguma coisa, as coisas vão, as pessoas te seguem. Se o Marcos Alexandre for candidato, eu vou ali para o meio da rua. Se estiver chovendo, se a Jéssica Salles for candidata, eu vou para o meio da rua chovendo pedir voto para ela. A gente não pode perder esse amor pelas coisas. E isso que tem que gerir. Então, no meu entender, nós temos chapa, só um exercício de imaginação. Te botei esses nomes. Não seria uma chapa forte? Se tivesse no mesmo campo, sim. Se tivesse no mesmo campo. Então, tudo isso tem uma construção que está sendo feita pelo nosso presidente Wagner Salles e a gente vai chegar em vários patamares, mais do que se pensa. Leonardo, eu quero declarar aqui de pronto para elogiar o seu posicionamento em valorizar os partidos políticos e não os seus integrantes. Porque quando a gente valoriza os integrantes, é como se nós estivéssemos procurando construir heróis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a democracia americana não é perfeita, mas ainda continua sendo a menos imperfeita do mundo. Por quê? Porque os candidatos, de antemão, precisam pertencer a partidos políticos tradicionais. Nos Estados Unidos, se você perguntar a um jovem republicano ou democrata, porque ele é republicano ou democrata, a resposta dele é: porque meu pai foi, meu avô foi, eu sou e meu filho é. Aqui no Brasil, os partidos políticos se acabam sem explicação. Quer um exemplo? O PSDB em São Paulo. Como pode um partido que fez 6 governos sucessivos no estado de São Paulo, hoje está morrendo à míngua? Essa semana eu assisti uma entrevista de um dos últimos deputados federais do PSDB, que está esperando para mudar de partido até abril do ano que vem. Então, essa ideia de defender os partidos políticos foi o que em São Paulo criou Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, e tantas lideranças políticas de São Paulo. E o que foi que determinou o fim do PSDB de São Paulo? Foi quando João Dória assumiu o governo, chamou o partido para si e acabou destruindo o partido por inteiro no estado de São Paulo. Então, continue defendendo os partidos antes de defender o seu nome. Muito obrigado. Mas eu acho que não tem nada diferente. Diferente disso, eu estou fora. A gente tem que ter lado, a gente tem que ter posição e a gente tem que acreditar e lutar por aquilo. Eu acredito, sim, que fortalecendo o partido... Vamos lá. Eu posso falar aqui? Sim. Eu vejo hoje, nós temos uma ferrovia que vai passar pelo nosso estado. Vai passar pelo nosso estado. Eu não vi nenhum projeto, eu não vi se tem parada, eu não vi em que isso vai beneficiar. Nós temos lá 8 deputados federais e 3 senadores. Está na hora de se fazer um movimento, e eu aqui peço, por favor, você que votou no seu candidato, manda um e-mail, manda alguma coisa. Tem que ter um movimento suprapartidário para a gente entender, porque senão, daqui a pouco, vamos lá, essa ferrovia são bilhões e bilhões e vai sair rápido. Por quê? Porque a China, que é um dos maiores países em infraestrutura, 70% do cimento no mundo é gasto na China. Então, eles vão fazer isso rapidamente. Vamos tentar jogar essa estrada por Cruzeiro do Sul, gente. O Aloysio Bezerra, lá atrás, antigamente, ele já defendia a saída para o Pacífico por Cruzeiro do Sul.
vamos tentar, vamos juntar esses 8 senadores, esses 3 senadores e esses 8 deputados federais, vamos antes, acima do partido, vamos pensar no Estado. Vamos parar com direita, esquerda, cozido, frito, não importa. A gente tem que ter em benefício do Acre. Então, vamos lá, só uma sugestão. Dia 21 e 22 de outubro, vai ter, em Brasília, a Fundação Ulisses Guimarães disponibilizou para qualquer político com mandato do MDB uma audiência com os 3 ministros do MDB. Transportes, olha aí, transportes e a ferrovia, cidades e planejamento. Eu tenho certeza que a deputada Antônia Salles pode encabeçar isso e levar, eu sei que todos estão lá em Brasília, mas já que tem audiência, vamos todos os parlamentares lá, vamos entender isso. Uma sugestão, aqui a último ponto do Brasil para o produto da ferrovia sair. Cadê a agência de notícias do Acre? De negócios do Acre, já devia estar procurando a Parmalat, a Vale, que é de laranja. Vamos fazer uma parada aqui, é o ponto final da matéria-prima. Vamos manufaturar aqui para mandar o produto acabado. Porque senão, se a gente não procurar isso, o que vai acontecer? Vamos ver como é que está para ver como é que fica. A ferrovia vai passar e a gente não vai saber de nada, não vai usufruir nada. Por isso, eu deixo aqui o meu alerta e desculpe se eu sair um pouco aqui, mas isso me bate aqui no coração que... Você, Leonardo, acabou de fazer referência ao governo federal. E o PMDB, se não me engano, tem 3 ministérios dentro do governo Lula. A pergunta que eu faço é a seguinte: o PMDB, quero crer, não lançará candidato próprio à presidência. Apenas quero crer, não estou dizendo que não lançará. Esse partido é que sabe. Qual é a tendência natural do PMDB se amanhã surgir Lula candidato a presidente, um outro candidato mais de centro à direita? Qual seria a tendência natural do PMDB de apoiar? E assim nós vamos ao intervalo comercial e o Léo responde na volta, tá bom, Léo? E você que está conosco, muito obrigado pela audiência. A gente volta já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, do campo e da cidade, crianças, jovens e adultos. Muito obrigado pela audiência. Se você chegou agora, sintonizou o seu televisor no canal 8.1, nós estamos aqui, eu, Narciso e Osmir, a conversar com o jovem Leonardo Melo, membro da Executiva Regional do MDB. Leonardo, fique à vontade para responder a pergunta feita pelo Osmir na virada do primeiro bloco, ok? Ok. Bom, só recapitulando, como o MDB, a nível federal, está propenso aí? Bom, primeiro, é bom a gente deixar uma coisa que eu gosto sempre de falar para essa política do medo. Eu, inclusive, até um sonho estar aqui conversando com vocês, porque eu sempre uso a frase que eu ouvi o Narciso Mendes falando. De todos os políticos de mandato hoje, todos, em algum momento, já tiveram do lado do PT, aqui no Estado. E eu concordo com isso. Por quê? Porque o único que teve contra e não teve junto da Frente Popular foi o MDB. Dito isso, agora vamos botar no campo nacional. O Temer, quando foi candidato a vice-presidente, ele tinha uma ligação muito forte com o papai, nem assim o MDB foi com o PT no Estado. O MDB foi liberado. As decisões nacionais, elas são nacionais. Hoje eu vejo que tem uma forte tendência de ir com Lula e também tem uma forte tendência, se concretizar, do Tarcísio ser candidato a presidente, de ir com Tarcísio. Só que essa disputa é lá em cima. Aqui
eu quero dizer a vocês que, como sempre foi, o MDB vai ter a sua maneira de conduzir. Por quê? Porque a Nacional não interfere no Estado. Sim. Entendeu? Ô, Leonardo, Só para completar aí a pergunta, e hoje a tendência, nós tivemos aí uma recente disputa interna entre o presidente Wagner Salles, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, ex-deputado federal estadual, deputado estadual, e o deputado Tanizio Sá, que é o líder do partido na Assembleia. Wagner ganhou a eleição, é o presidente. A tendência no momento é o quê? De um dos três caminhos, candidatura própria, apoio ao candidato do governador ou o candidato dos partidos de esquerda? O MDB é democrático, tão democrático que o que aconteceu? Na realidade, não houve nem disputa. Houve uma conciliação e uma composição. Isso foi ótimo. E você sabe que no início dessa disputa foi ótimo. Por quê? Porque isso oxigenou as pessoas. Isso começa a movimentar a vida orgânica interna. Várias pessoas lá de Chapuri me ligavam. Como é que vai ser? Gente, vamos compor. Conseguimos compor. Então, o Tanizio faz parte, o Tanizio e o Wagner, eles compuseram em prol da união partidária. Olha que lição legal, que coisa legal. Então, não houve, não chegou a se ter uma votação. Então, o Wagner foi por aclamação. Entendi. Legal. Não houve um lado ganhador e o outro perdedor. Houve dois ganhadores. O PMDB leva muito em consideração, Muniz, a fidelidade de seus companheiros. Por enquanto, ainda não há uma decisão em relação à disputa de 2026. Não, existem três vertentes. Mas Eduardo, Leonardo, por incrível que pareça, o que está convulsionando o pensamento político, não só dos brasileiros, como de todos os habitantes do planeta, é o uso daquilo que é o maior bem de uma democracia, que é a liberdade. Só que, nos anos 1800, Thomas Jefferson já dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ora, se o preço da liberdade é a eterna vigilância, então a liberdade não é um direito absoluto. Porque se fosse, não precisava e nem poderia ser libertado. Aí, só que naquela época não existia rádio, televisão, internet, inteligência artificial e nada. A liberdade se dava no boca a boca. Eu defendo isso, eu não defendo aquilo. E hoje, o que nós estamos assistindo politicamente é uma guerra de tratamentos. Aqui no Brasil, para os bolsonaristas, todos os lulistas são incompetentes e ladrões. Para os lulistas, todos os bolsonaristas são golpistas e antidemocráticos. Você defende a liberdade de expressão como um direito absoluto ou um direito relativizado? Olha, eu brinco, não sei, é um pouco pejorativo, seria assim, um efeito redes sociais ou um efeito Google, eu chamo. Hoje em dia, o que acontece? Se você ouvir alguma notícia do Lula, você só vai receber coisas do Lula. Se você ouvir uma notícia do Bolsonaro, você só vai receber coisas do Bolsonaro. Meu Deus, você não consegue ver é só os extremos. Você está criando os extremos. Isso, uma sociedade extremista de um lado ou extremista do outro, isso não é bom, em caso nenhum. E eu acho que realmente é relativo, porque a gente tem que pensar no seguinte: o quarto poder, a imprensa, o que vocês fazem,
Isso é muito importante para as pessoas poderem saber o que está acontecendo, tanto de um lado quanto de outro, para poder ter a liberdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A liberdade... Por isso, eu sou um defensor no MDB que tem a candidatura própria. Mas eu aceito qualquer Aqui coisa... no Estado? Aqui no Estado. Qualquer coisa que o partido decidir, e conversamos com todos os partidos. Foi até antagônico. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião com o Alan Rick, e saímos da reunião com o Alan Rick e fomos para a conferência do PCdoB, que estava lá o Edivaldo Magalhães, a Perpétua, até agradeço a eles pelo convite, e estava até o Jorge Viana, estava lá. O que acontece? A gente tem que ouvir a todos e chegar num denominador. Leonardo, no passado, mas aí nós tínhamos o bipartidarismo, que é positivo do meu ponto de vista, ter menor número de partidos, pelo menos menor número de partidos. Não digo bipartidarismo, mas o menor número de partidos. Nós temos debatido muito isso, que esses partidos que estão hoje registrados no TSE, a grande maioria não representa absolutamente nada. Ninguém lê programa de partido, ninguém quer saber o que é que eles pensam. E no Brasil de hoje, está faltando, notadamente do governo da República, o que é que o governo, aquele candidato, pretende fazer para desenvolver e tirar esse país da miséria em que se encontra. Ou ter muitos miseráveis. Eu vou falar um pouquinho só do passado. Por que nós, em determinado momento da história do Brasil, o PMDB aqui do Acre fez 3 senadores, 5 deputados federais, e, se não me engano, você fazia parte da outra... 16 estaduais. 16 estaduais. Porque nós atendíamos o clamor das ruas. O que é que as ruas pediam? Eleições diretas, que não havia. Democracia, que não havia. Anistia, que hoje tanto se reclama. Anistia a vários brasileiros de esquerda ou de direita que estavam fora do país. Nós do PMDB colocamos como bandeira. E também a liberdade de expressão, que naquela época era proibida. Essas bandeiras uniam o PMDB ao povo brasileiro. Infelizmente, hoje, nós não estamos vendo nada, notadamente para a Amazônia, que tem o seguinte: esse aqui é um projeto que eles discutem muito o desenvolvimento sustentável, né? Então, esse projeto aqui vai conciliar, ao mesmo tempo que o desenvolvimento com a industrialização e a preservação da floresta. Eu não vejo nada, não vejo ninguém discutir coisa nenhuma. Você diz que hoje, no passado, desculpe ter me alongado um pouco, no passado, se defendia o partido. Eu, por exemplo, quando fui eleito a primeira vez, todos os prefeitos do Juruá do meu partido apoiaram, do PMDB. Todos os vereadores, todos os líderes, eu dei para eles apenas propaganda. Propaganda. Se eu contar uma história aqui, que eu deixo para outra oportunidade, eu fui dar R$10 para alguém lá em Taumaturgo, que me pediu, o Wagner só faltou me derrubar e jogar lá fora, porque disse, rapaz, se você der R$10 para esse cara, ninguém tem mais paz aqui dentro. Entendeu? Então, era o PMDB, o partido, aquilo, você vestia a camisa, como ainda tem muito hoje, o PMDB pensa assim, né, Narciso? Então, você não acha que está precisando o PMDB fazer umas críticas do que hoje vem ocorrendo no país e dizer, isso nós pretendemos mudar? Olha, o MDB já está fazendo isso. A Fundação Ulisses Guimarães
que é uma fundação que ela criou um programa, uma fundação que cria... Aqui no Estado tem cursos que você faz aquele curso de graça e você pode usar aquele título para concurso, você pode botar no seu currículo, enfim. Ela está fazendo um programa que é o Brasil precisa pensar o Brasil. Isso. Inclusive... Essa semana vai ter uma edição aí, né? Já teve. Semana passada. Semana passada, inclusive, o senador José Fogaça veio representando a FUG Nacional, o senador José Fogaça. Só lembrando uma coisa, você disse de documentos dos partidos, eu só queria lembrar, e eu não sou bom de, assim, eu não vou lembrar o nome, mas vocês devem saber melhor do que eu. Teve uma carta, um documento que o MDB, na época que o MDB abrigava todos os partidos, no começo das diretas já, ele fez, assinada pelo Ulisses Guimarães, era uma carta de intenção que teve direcionando o partido, não sei se vocês lembram. Sim. Aí, depois, quando o Temer assumiu a presidência da República, teve o Plano para o Futuro, também era um direcionamento do MDB para nacionalmente como comportar. E agora tem o Brasil, pensar o Brasil. Ou seja, você falou da estruturação de algum documento, esses documentos para o MDB. A intenção é passar os 27 estados da fundação, concatenar as ideias, botar todas as ideias juntas e depois, nesse fórum, por isso que eu disse dia 21 e 22, todos os ministérios do MDB vão estar abertos e, a partir disso, pensar num posicionamento a nível nacional. Tá certo? Fazer um discurso único. Fazer um discurso do que você ter um esteio, você tem que ter algo para seguir. Ô, Leonardo, o Osmir aqui é testemunha dos números que eu vou apresentar aqui. Quando nós chegamos como componentes da Assembleia Nacional Constituinte, o meu partido, o PP, e eu saí da política quando me vi forçado a ter que mudar de partido político. O PMDB tinha 257 deputados federais. Mas já teve mais na Constituinte. Não, sim, Eu entendi. 257 deputados federais era a maioria confortável para o PMDB ter ditado as regras definitivas da nossa legislação eleitoral. Entre elas, bastaria uma. Quem fosse eleito por um partido e mudasse para outro, não levaria o mandato conquistado. Aí o PMDB cometeu o gravíssimo erro que se revoltou contra ele mesmo, que do PMDB surgiram 14 novos partidos diferentes. Então, com isso, eu quero lhe perguntar, o PMDB não cavou a sua própria cova, que ainda não foi enterrado, porque a resistência PMDBista ainda permanece? Agora, falando a nível de MDB nacional, quando você diz que vários, tanto é que o Fernando Henrique saiu do MDB, então se criou 14 Mário partidos. Covas. Mário Covas. Ulisses Guimarães. Isso. Não, Ulisses Guimarães não. Ulisses não. Não. Sempre foi O Ulisses Guimarães, por causa da briga com Oreste, com S.A., Sim. que se julgava o dono do PMDB de São Paulo. Não implantamos o parlamentarismo. E não implantamos o regime que precisa ser cogitado no nosso país, que é o regime parlamentarista. Bom, eu não vou entrar no parlamentarista ou presidencialista. Agora, existiu também, a gente não pode esquecer da cláusula de barreira, que teve a cláusula de barreira, que ia limitar o número de partidos e foi derrubada no Supremo. Sempre o Tá Supremo. certo? Agora, o MDB, o que eu posso dizer e o que eu sei do MDB? O MDB é o partido plural, ou seja, ele é democrático até nas decisões que são contra eles. Você acha que o papai, eu lembro de uma reunião
do papai, eu não vou citar nomes, que o meu pai, o papai Flaviano, fez com alguns deputados federais à época que não tinham legenda, porque não podia mais coligar. E o papai dizendo, não, eu sou a favor, o papai mesmo dizendo, eu sou a favor de acabar as coligações. Aí, mas você, rapaz, ô Flaviano, como é que você vai ser a favor de acabar com as coligações? Se você pode não se eleger por causa disso, eu falo, não, mas eu acredito nisso. Então, é independente de ser eleito ou não. Então, ô Narciso, respondendo a sua pergunta, mesmo que seja contra ou que tenha feito mal ao MDB, o MDB pode ter entendido, deve ter entendido nesse momento que era um caminho natural e depois se passou a cláusula de barreira que não foi só ele, né? Foram vários. Isso. E que não deu mais. Verdade. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta noite. Segunda-feira, começando a semana, deixando você bem informado sobre o que acontece na nossa política e também na política brasileira. Até já. Não sei. Isso seria Ok, bom. estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco. Na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, também você do interior. Você de Bujari, de Quinto de Porto Alegre, de Capixaba, de Praça de Castro, Agrelândia e parte de Sena Madeira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15. No Brasil e no mundo, você nos assiste, você nos prestigia pela internet, por meio do portal riobranco.net e também o nosso canal no YouTube. TV Rio Branco 8.1. Voltamos a conversar com o jovem Leonardo Melo, membro da executiva regional do MDB. A pergunta agora é feita pelo Narciso ou pelo Osmir Lima? Não, eu vou aproveitar uma deixa do Narciso, que ele colocou aqui. Na Constituinte, o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, e o senador constituinte Mário Cova, por São Paulo, que era o líder do PMDB na Constituinte, também era a favor do regime parlamentarista. O regime parlamentarista tem uma série de vantagens. Infelizmente, nós aprovamos um plebiscito para ouvir a população brasileira se queria a república, da maneira que funciona hoje, ou se queria um regime parlamentar, ou parlamentarismo. E mais, um parlamentarismo republicano ou um parlamentarismo monárquico. Aquele deputado de São Paulo, Cunha Bueno. queria o retorno da monarquia. Eu acho interessante essa ideia. Eu vou te dar falando com o monarca, te dar um título de conde para você, viu? Tá. Então, está apoiado, né? Apoiado. Então é o seguinte, nós não conseguimos, nós andamos aqui em várias cidades, inclusive seu pai, várias cidades com o doutor Ulisses, acompanhando uma caravana que ele montou aqui, Manaus, Belém, Rondônia, aqui, Porto Velho, aqui, pregando o que era o parlamentarismo, porque o povo brasileiro não desconhece completamente. Ele raciocina da seguinte forma, não, eu tenho que eleger meu presidente. E como se ele não elegesse, a eleição de presidente continua. Só que o presidente é fonte de estabilidade política. Quem governa é o primeiro-ministro. Bem, mas isso seria para um momento para outra discussão. Eu pergunto para ti o seguinte, hoje, a maioria do PMDB pensa ainda em implantar um parlamentarismo no Brasil? Olha, eu sinceramente, primeiro eu acho que o povo é soberano, a vontade do povo é soberana. Claro, Teve o plebiscito, se eu não me engano, em 92, eu acho. 92, que escolheu o atual regime. Isso. Não acho que isso esteja em pauta nacionalmente, ser parlamentarista.
voltar à tendência de se ter parlamentarismo no Brasil. Agora, eu acredito que uma grande corrente do MDB gostaria, sim, que o parlamentarismo fosse implantado, Ô, Leonardo, pelo que eu vejo em Brasília. eu vivo preocupado com determinadas expressões que, por vezes, merecem fé, quando, na realidade, não as deveriam merecer. Uma delas, o povo é soberano. Está disso. De 4 em 4 anos, o povo exerce sua soberania para escolher os seus representantes. E, no decorrer dos 4 anos, o povo não é consultado para saber se está agindo correta ou incorretamente. Aí, minha pergunta. O Brasil assistiu, e quem tem o mínimo conhecimento do que veio a ser democracia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota... Atual, né? O atual, sem impedido de sentar na cadeira de presidente para comandar uma sessão na Câmara dos Deputados. Nós estamos assistindo a coisa que envergonha um país, qualquer que seja ele. Um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, está exercendo o seu mandato dos Estados Unidos e proibido de vir no Brasil. Proibido ou não, ou ameaçado de chegar ao Brasil. Mas nada disso se não bastasse, eu não era do PMDB na época, mas eu não tinha como deixar de louvar a autoridade, o poder e o grau de democratização que o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, pretendeu impor ao nosso país. Ele, o pai das diretas. E eu diria que impôs. O pai das diretas. Aí, quando vem a primeira eleição após a nossa redemocratização, este cidadão, com tantas qualidades patrioticamente louváveis, vai para a disputa e fica em 7º lugar. Então, isto são dessas vergonhas, ou dessas faltas de vergonha, que o nosso país precisa se libertar. Do contrário, aí o lulismo, o bolsonarismo que nós estamos vivenciando atualmente é fruto da não responsabilidade responsável dos nossos representantes políticos. Você acha? Eu acho. Eu acho e até acrescentaria. Na época que Ulisses foi candidato a presidente, naquele momento, quem era para ser o candidato era o Quércia. Só que o nosso presidente, o nosso líder maior, o defensor da democracia, tem todo o direito de ser candidato. Então, para você ver, o MDB apoiou, é uma decisão partidária. E fomos, infelizmente ele não foi bem, e eu lembro até do bote fé no velhinho, que o velhinho é demais, para mudar o Brasil era a música. É. Bom, agora, esse antagonismo, esse extremismo, eu parece que eu estou vendo um filme. Eu já até comecei a ouvir aqui no Estado, um falando uma coisa e o outro falando outra, tentando um ser oposição. Assim como o Lula e o Bolsonaro, eles se retroalimentam. Isso é ruim para o Brasil. A gente tem que ter, tanto é que tivemos a Simone Tebet, candidata a presidente, assim como eu sou defensor da candidatura própria aqui, eu sou na nacional também. Defensor da candidatura própria. Por quê? Porque as pessoas têm que ter liberdade de escolha. Entendeu? Agora, voltando ao seu questionamento, o Narciso, o Ulisses Guimarães, diante do seu legado, diante da sua história, deixou coisas no MDB que é o que a gente tenta perpetuar ao longo do tempo. Com todo o respeito que eu tenho aos demais políticos com que eu convivi, o único político que eu tenho um retrato comigo na minha casa é
a Ulisses Guimarães. Pelo todo Eu- o respeito, admiração que eu tinha por ele. Que eu tenho ainda por ele. Quando eu era criança, ele veio visitar aqui, veio aqui Veio, com o veio, papai, várias ele vezes. e o Jarbas Vasconcelos. Eu lembro até hoje. Aí eu era menina e ele falou, olha, eu queria uma água de coco. Eu falei, tem um coco ali. Aí eu subi lá no coqueiro para pegar uma água de coco para o Ulisses, para o doutor Ulisses. Era um homem admirável, sem dúvida nenhuma. Mas olha, Narciso, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que tem dois problemas que levam o eleitor a votar mal. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Hoje o voto está dependendo muito da questão financeira. E quais são os dois problemas? Primeiro é a educação. Os países que mais se desenvolveram no mundo foram os que mais investiram na educação. Um povo bem informado, ele pode ter ideias à direita ou à esquerda, mas ele sabe o que ele quer. E o segundo, Narciso, tão grave quanto esse, é a miséria. É a miséria de grande parte de milhares de brasileiros. Então, na época de eleição, é uma coisa que eu e você jamais poderíamos fazer mais parte de uma disputa política, a não ser de um partido organizado como o nosso PMDB, porque é complicado, Narciso. Eu ainda me lembro que, quando a gente fazia campanha no Alto Juruá, nós levávamos escolas do governo, o governo inaugural, escolas, mas nunca demos um tostão a ninguém. Pode conferir isso aí com o seu presidente, Leonardo. Pode conferir, nunca demos um tostão a ninguém. Né? Agora, a gente tinha lá atendimento. Por exemplo, o Wagner Salles tem um atendimento social espetacular, mas é um atendimento social que ele tinha, mas não está dando dinheiro. Então, isso não é um problema sério, principalmente nesse modelo que estão implantando terrível no Brasil, que é o fundo eleitoral, onde cada deputado com mandato já chega aqui com quase 4 milhões de reais para gastar em campanha. Osni, deixa. À vontade, à vontade. Já que essa é a última pergunta, deixe eu acrescentar mais uma, ratificando as que você já fez. Osmi, um país que, ao longo de um mandato de deputado federal, dá o direito de um deputado federal a cada ano dispor de 50 milhões de reais e no curso do mandato de 200 milhões de reais para comprar votos. Vamos ser honestos. E parte, e o que sobrar da compra de voto, para engordar suas próprias contas bancárias. Não vai haver mais disputa para deputados federais, porque todos aqueles que concorrerem às suas reeleições já estão fartamente abastecidos. Estão em grande vantagem. Então, para mim, o Brasil precisava repensar outra vez para inventar uma fonte de corrupção maior do que está sendo as emendas parlamentares. É tanto que aqui no Acre mesmo, nós encontramos vários bandes. Esta obra está sendo financiada pela emenda do deputado tal ou do senador tal. Isso não pode acontecer. Você não pode usar o dinheiro público para fazer propaganda de si mesmo Isso enquanto é um papel candidato. do executivo. Hein? Isso é um papel do Do executivo. executivo. O executivo executa, o legislativo Faz as leis. faz a lei e o judiciário arbitra os conflitos que por acaso advierem. Eu acho esse ponto do Narciso um ponto muito sensível, e eu acho realmente que é uma coisa
que se vai se pensando no futuro. Para se você chegar, no meu ponto de vista, para você chegar daqui a aqui, você pode ter vários desafios e esse é um deles. Essa emenda parlamentar sendo usada do jeito que é. Eu vi outro dia 500 milhões de emenda de bancada, tirando esse que você falou, Narciso, de 50 milhões, mais os 200. 550 milhões de emenda de bancada. Gente, por que a bancada toda não se reúne e faz uma com 500 milhões? Você faz se usar 200 milhões ali na Fundação Hospitalar, você resolve quase que todos os problemas cardiológicos. Não, você pode sugerir agora, ao relator do orçamento para incorporar, mas não, impor nunca. Não, e o que eu estou dizendo da emenda de bancada é que nem isso fora os 50 milhões e os 200, a emenda de bancada, eles tinham que se unir e destinar o dinheiro para coisas grandes que necessitam. O que acontece? Até esse dinheiro fica todo picado. Fica um pouco aqui, um pouco ali. É o que eu brinco. Eu brinco assim. Seria trágico se não fosse cômico. Existe uma rua para se fazer aqui, que vai dar voto para o deputado tal. Agora, existe uma coisa enorme aqui, que se todos os deputados se unissem, com esses 500 milhões, dava para fazer, que mudaria a vida das pessoas. Agora, voltando com o dinheiro e o voto, ao Osmi, que ele perguntou, ele disse que a educação e a miséria, na época da eleição. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito contente que você, sem querer, você falou o nosso MDB. Muito bom saber que ainda tem um cantinho aí no seu coração para o MDB. Não, tem. Sempre teve. Ah, que bom. Agora, realmente, igual o meu avô, o Raimundo Melo, e ele ajudava as pessoas. Numa sociedade, eu, por exemplo, a minha opinião particular, eu acho que algumas coisas precisam ser ajustadas ao longo da viagem para que, no futuro, a viagem seja melhor. Uma delas é como essa história de emenda está sendo usada pelos deputados e senadores. Porém, eu não sei se vocês lembram, agora as emendas viraram impositivas. Sim. Ou seja, o governo federal tem que pagar. Isso já foi uma tentativa, naquela época, de o governo central não limitar a sua emenda porque você é contra, a sua emenda porque você é contra, a sua porque você é contra. Agora precisa ser ajustado novamente. E precisa ter gente que pense em partido, e precisa ter gente que pense no coletivo, para acertar um negócio desse, porque senão, e na maioria, e isso não é uma coisa estadual, em Brasília, porque você precisa. Você realmente, eu concordo com o Narciso, olha, isso é propaganda com dinheiro público. Ah, eu destinei, obrigado, deputado X, porque você destinou 5 ambulâncias. Meu Deus! Primeiro que não fez mais do que obrigação. Sim. Segundo que como é que é? Isso está errado, gente. Isso precisa mudar. E assim nós estamos chegando ao final do programa. Doutor Narciso Mendes, suas considerações finais, por favor. Não, eu apenas, Leonardo, agradeço a sua presença. Aqui nós tivemos a oportunidade de rememorar o seu pai, que foi, na verdade, Osmi, o prefeito que inaugurou uma safra de bons prefeitos. Porque, vamos ser justos, a Prefeitura de Rio Branco tem nos proporcionado bons prefeitos, na medida do possível. Então, obrigado. Espero que, se você, de fato, desejar participar do processo político eleitoral, deixe o seu vidão lá do Canadá, daquele país que é um exemplo para o mundo, país fantástico, e venha enfrentar as agrúrias que seus potenciais eleitores enfrentam neste país que está beirando a anarquia. Osmir Lima. Bem, primeiro quero fazer um esclarecimento a você, Leonardo, agradecendo muito sua presença aqui. Você, aquilo que o Narciso diz, que nos Estados Unidos o cara
é democrata ou republicano porque o avô foi, porque o bisavô foi, porque o pai foi, você faz parte desse time. Você é PMDBista porque seu avô foi, seu pai foi, embora com outro nome, que é o PTB, que depois transformou-se. Seu avô foi, seu pai foi e você agora é. E isso me contenta muito. E creia que o partido do meu coração é o seu. Sempre foi. Eu devo quase tudo que eu fui aqui, desde o meu retorno ao Acre. Eu retornei com o Nabor Júnior. Ele que me possibilitou voltar para o Acre, que eu estava impedido de morar aqui. Né? E foi com o Nabor e nós viemos para cá. Então, tenho bons amigos dentro do seu partido e acho que é o partido que fez história nesse país, com a Constituinte, com as lutas enormes que tivemos aqui pela liberdade democrática do Brasil. Quando demos anistia a todos os brasileiros, que independentemente de ser de esquerda ou de direita, que viviam fora do país. Foi o partido que deu sustentação para se implantar essa democracia, com todos os defeitos que possa ter, que temos até hoje. Então, é um partido que você deve honrar, como eu, de coração, continuo honrando. Muito obrigado. Pode ir, depois a gente... É para eu responder? Isso. Posso? Algumas considerações ao que o Narciso falou e também o Osmir. Narciso, sinceramente, não é querer não largar lá e vir para cá, não é querer, é necessidade. Eu estou tentando me desdobrar e, se eu pudesse, não tem nem o que discutir, eu estaria aqui. Por quê? Porque o coração da gente fala. E eu acredito muito que a gente tem que seguir o coração, se está certo ou se está errado, se vai dar certo, se vai dar errado, mas a gente precisa seguir, porque se a gente não tiver paixão, o ser humano precisa amar um time de futebol, aquilo você vai, você grita, você faz com que aquilo signifique alguma coisa. Então, não é querer, é poder. Então, eu estou me desdobrando e, se Deus quiser, eu conseguiria vir para cá, para ficar aqui. Assim como se assemelha muito com o que você falou, que estava impedido de morar, que o Nabor tinha Repatriado. foi repatriado. Agora, olha, gente, Muniz, Narciso, Osmir, eu peço primeiro desculpas de chamar vocês pelos nomes, mas claro, eu, como conheço vocês desde criança, não que vocês estejam mais velhos, estão seminovos. Eu me sinto, eu peço desculpas a todos. Eu quero agradecer a todo mundo que teve paciência para nos ouvir aqui e muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Foi um prazer conversar contigo, Léo. Que você continue a ser assim. Eu acho que é importante você ter amor aos partidos, respeitar o manifesto, programa, estatuto e levar a sério a vida orgânica do partido. Foi um prazer conversar contigo. Você deu uma colaboração significativa para o nosso programa de hoje e certamente atraiu muita audiência. Sucesso e boa sorte nesse pleito, ok? Muito obrigado. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Boa noite, que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.